A nossa mensagem de hoje nós vamos tratar sobre o milênio de Cristo, o reino milenar de Cristo. Bom, em que momento dar-se-á o reino milenar de Cristo? Nós não estamos vivendo no milênio. Há muitas teologias sobre o milênio. Há teologias que dizem que o milênio é a igreja que irá dominar o mundo por 1000 anos. Outros já acreditaram que o milênio já passou. Mas nós vamos trabalhar escatologicamente o que significa o milênio dentro da nossa visão. E é importante qual é a visão da igreja com referência ao milênio. Porque senão pode chegar ali um testemunho de Jeová e falar para ti sobre o milênio e você acreditar no milênio deles, né? Pode chegar ali um mórmon e falar do milênio e de acordo com o milênio deles. Os adventistas também têm outra espécie de milênio, você pode acreditar. Então nós vamos falar realmente naquilo que nós cremos, aquilo que nos traz paz e aquilo realmente que mais se encaixa em relação à Bíblia, à revelação do milênio. Muitos pastores não gostam de falar de escatologia, porque diz que dá muita confusão dentro da igreja, deixa o povo meio encucado. Eu não tenho essa preocupação, porque é bem pacífico aquilo que nós estamos ensinando em relação aos eventos escatológicos. Bom, o que nós cremos? O que a Bíblia fala? Nós estamos vivendo hoje uma dispensação chamada dispensação da graça. A dispensação é uma forma que Deus administra a terra, o mundo, o tempo que Deus, Ele tem o completo domínio sobre todas as coisas. Então nós estamos vivendo hoje uma dispensação da graça. Existia uma outra dispensação antes da graça, que era a dispensação da lei. A lei foi trazida por Moisés. E para que servia a lei? A lei servia para dizer o que era pecado, porque se não existisse lei, não existiria pecado. Então a lei aponta para o pecado. E a ideia da salvação era através da lei, mas ninguém poderia ser salvo cumprindo a lei, porque todos quebraram a lei e todos pecaram. O que Jesus trouxe então? Uma nova dispensação, a dispensação da graça. Para você ser salvo, irmãos, essa dispensação, o que necessita para o ser humano ser salvo? A palavra de Deus diz que a salvação é pela graça mediante a fé. É um dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então, ninguém fazendo obras irá ser salvo. Obras não salvam, e a palavra de Deus é bem clara com referência a isso. Se eu tentar ser salvo por obras, por boas ações, quando chegará a minha salvação? Qual é o limite das minhas obras para eu ser salvo? Martinho Lutero dizia o seguinte: nós não fazemos obras para sermos salvos, não fazemos boas obras para sermos salvos, nós somos salvos e fazemos boas obras. As obras que nós fazemos são boas, e elas são para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Não fizemos obra para a glória do homem, fazemos obras para glorificar a Deus. Mas é um presente de Deus, então deixamos bem claro. Mas para ser salvo pela graça significa que Deus nos dá gratuitamente a salvação. Não é por mérito nosso. Deus, na sua majestosa e graça, Ele nos oferece a salvação. Mas a salvação vem da parte de Deus através de Cristo. Mas eu tenho um elemento chamado fé, eu tenho que crer. Então todo aquele que crer no seu coração, diz a palavra de Deus, que Cristo morreu numa cruz e ressuscitou dos mortos, será salvo. Então basta eu crer. Esta é a dispensação da graça. A salvação está sendo oferecida por Deus para toda a humanidade, mas aqueles que creem em Jesus, esses têm a salvação. Mas essa dispensação, ela irá se acabar. Quando a dispensação da graça se acabará? Quando a igreja for arrebatada. A igreja do Senhor está prevista ela ser arrancada, ela ser arrebatada da terra. Por quê? Porque a igreja ela só tem um tempo da igreja. Desde que Jesus Cristo veio,
Jesus Cristo, então, ele é o fundamento da igreja, através dele a igreja nasceu, e a igreja continua, mas a igreja tem um tempo, a igreja vai ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, nós estaremos lá no céu com o Senhor, e lá nós teremos o nosso tribunal, o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo é para avaliarmos as recompensas das nossas obras. Nós vamos receber tudo aquilo que nós fizemos através do nosso corpo, tudo que nós fizemos de obra será avaliado pelo Senhor. O tribunal de Cristo são para os crentes. É o momento da recompensa, onde nós vamos levar as nossas obras. A palavra de Deus diz que tem uma fogueira, nós vamos levar as nossas obras, depositarmos no fogo, o que é madeira, o que é feno, o que é palha, queimar-se-á. O que é ouro, pedras preciosas, prata, permanecerá. O que significa isso? Significa que as obras que fizemos para glorificar a Deus, essas permanecem. As obras que fizemos buscando a glória do homem, não permanecem. Já estão salvos. O tribunal de Cristo, ninguém se condena, ninguém é condenado. É questão de recompensas. E junto depois do tribunal de Cristo, temos as bodas do Cordeiro, onde então a igreja, ela será apresentada a Cristo o Cordeiro, haverá as bodas do Cordeiro, o casamento, a igreja, que é a noiva, Cristo noivo, e depois haverá um grande banquete. Isso tudo acontecerá lá no céu. Tá, pastor? Lá no céu. E na terra? Bom, na terra, aí é outra história. A igreja não mais faz parte daqui. A igreja foi retirada. Mas a história da humanidade continua. Quem se manifesta é o anticristo. O anticristo, ele passa a governar a terra. O anticristo, ele será um homem judeu, um homem a qual, quando os judeus olharem para ele, vão dizer: esse é o nosso Cristo. Ele curará, fará milagres, ele arrumará paz, muitos concertos de paz na humanidade, e a humanidade terá um grande desenvolvimento através do anticristo, muita paz, muita prosperidade. Então será um homem que todos olharão para ele: este é um homem que nós estávamos precisando. A humanidade sempre fez alguns ensaios de anticristo, né? Homens que gostavam de dominar tudo e fazer um grande império. Mas o anticristo um dia irá governar. Essa tribulação, ela acontecerá num período de 7 anos. Os 3 primeiros anos e meio será de paz e prosperidade. Os outros 3 anos e meio haverá a ira de Deus. Deus derramará da sua ira, haverá terremotos, cairá fogo do céu, peste, praga, fome. Então a humanidade sofrerá muito com a ira de Deus. Aí se acabou toda aquela paz e prosperidade do anticristo. Então essa é a grande tribulação. Passados 7 anos da grande tribulação, é isso que nós vamos entrar agora. Então a igreja está no céu. Só para, quando eu falei ali, né? O inferno, onde as almas estão no inferno, não é o destino final das almas, e nem aqueles que estão salvos lá no céu é o destino final. O destino final de todos, lá no final de tudo, é que Deus irá criar uma nova terra, um novo céu. Deus enviará a sua noiva, que será a Nova Jerusalém, e Deus habitará com toda a humanidade nesse novo céu e nova terra. Então, o destino nosso final é um novo céu e nova terra. Os ímpios, os que estão no inferno, serão julgados, inclusive os demônios, serão julgados no juízo final. E aí eles serão lançados para o lago de fogo e enxofre, e lá permanecerão por toda a eternidade. Muito bem. Então a igreja foi arrebatada, grande tribulação, 7 anos, e agora então nós entramos no capítulo 20, que é o milênio. Vamos ler novamente então Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Muito bem. Terminou a grande tribulação, e nesse momento houve o Armagedon, foram presos o anticristo, foram lançados no lago de fogo e enxofre, o falso profeta, que será um grande líder religioso,
A função do líder religioso é fazer com que as pessoas adorem ao anticristo. O falso profeta é esse líder religioso que terá a mesma função do Espírito Santo. Então, haverá uma trindade satânica. O pai, Satanás, o filho, o anticristo, e o falso profeta, o Espírito Santo. Nós chamamos de trindade satânica. Uma imitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o falso profeta, esse líder religioso, quando termina a grande tribulação, ele é lançado no lago de fogo e enxofre. O anticristo também é lançado no lago de fogo e enxofre. Satanás, porém, é isso que acontece com ele. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Existe um abismo. Esse abismo, a palavra de Deus cita várias vezes sobre esse abismo. E nesse abismo também existem anjos decaídos que estão presos lá, trancafiados e nunca serão soltos e só serão levados para o julgamento final, o juízo final. Há demônios também, os decaídos, presos no abismo, que será aberto também algumas portas do abismo, e esses demônios serão soltos na grande tribulação. Então você imagina, tem anjos trancafiados hoje, e serão soltos na grande tribulação. Imagina o terror que eles vão fazer na terra. Aí a pergunta, por que que o mal, por que que tantos demônios serão soltos na grande tribulação? Porque existe a igreja hoje. A igreja é o grande impedimento para que Satanás se manifeste com toda a sua ira e toda a sua força. É a igreja. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos a presença de Deus em cada lugar. Então você imagina o que significa no mundo espiritual quando você se levanta para orar. O que significa no mundo espiritual quando a igreja está em vigília. Nós somos o grande impedimento para que todas as hostes espirituais da maldade, demônios, possam agir poderosamente. Nós limitamos ações demoníacas. Versículo 2. Esse anjo que desceu do céu, ele tinha a chave do abismo, ele tinha uma grande corrente na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. 1000 anos. Satanás é preso. O que acontecerá nesses 1000 anos? Bom, muitas coisas a gente coloca a culpa no diabo. O diabo fez isso, o diabo me levou aquilo. Então, no milênio nós vamos ver que Satanás está preso. Mas mesmo assim, o homem peca. Muitos dos nossos pecados não têm nada a ver com o diabo. Tem a ver mesmo pela nossa inclinação ao pecado, a nossa inclinação ao mal. E lançou-o no abismo. E ali o encerrou. E pôs selo sobre ele. Então ninguém podia mexer o selo de Deus lá. Para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, haverá 1000 anos e ele será solto depois no final dos 1000 anos. Nós vamos ver depois mais para frente. O que acontece esses 1000 anos? E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então os santos, homens santos, estarão sentados junto com Deus, junto com Cristo em tronos. O que João viu também, depois da grande tribulação? Quando Satanás foi preso. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante os 1000 anos, quem vai governar a terra será Jesus Cristo. Ele governará de Jerusalém. Todas as profecias em relação a Jerusalém, a Israel, elas se cumprirá agora no milênio. Então Jesus vai sentar no trono de Davi. Todas aquelas profecias e a promessa de Deus para Davi, que sempre haveria alguém no trono, agora irá se cumprir. Todas as promessas para Israel. Então
Jesus agora, filho de Davi, vai se sentar no trono como rei e vai governar a terra. Quem ajudará a governar a terra? A igreja. Nós que estaremos com o Senhor, seremos sacerdotes e nós estaremos então governando a terra durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então todas as pessoas que morreram, desde a criação do mundo, até esse momento, continuam mortos. As almas estão no inferno, mas eles não ressuscitaram. Quais as ressurreições que houveram? Houve uma ressurreição quando a igreja foi arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, e nós vamos escutar o toque da trombeta, diz a palavra de Deus que os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, todas as pessoas que estão mortas e estão salvas, serão ressuscitados e irão subir para o céu. E nós que estivermos vivos, o nosso corpo será transformado. Então, esse corpo que nós temos aqui, não tem condições de subir ao céu, porque é um corpo condenado à morte. A morte faz parte dessa condenação. Quando tocar a trombeta, este corpo se revestirá de imortalidade. Seremos imortais. E aí subiremos para o céu, e aqui na terra acontecerá a grande tribulação. Bem-aventurado, então, aquelas pessoas que viveram na tribulação, mas não aceitaram a marca da besta, e nem adoraram a marca da besta, mas foram mortos, foram degolados, serão ressuscitados agora para reinar com Cristo durante esses 1000 anos, além da igreja. Então essas pessoas reinarão com Cristo. Porém, aqueles que não foram mortos na grande tribulação, mas não aceitaram a marca da besta, e nem adoraram a imagem da besta, essas pessoas então entrarão no milênio. Olha só, passados os 7 anos da grande tribulação, aqueles que não adoraram a besta e nem botaram a marca da besta, eles então entrarão no milênio para serem governados por Cristo. Pastor, para que serve essa marca da besta? A marca da besta é uma identificação. Ela mostrará onde é que você está, quem é você. Então hoje não é tão difícil de imaginar uma marca da besta. Talvez há 50 anos atrás seria muito difícil entender sobre a marca da besta. Porque a marca da besta a pessoa não pode comprar, não pode vender, não pode fazer negócio, não pode fazer nada. Não pode viajar, não pode pegar ônibus, não pode pegar avião, não pode fazer nada. Ela precisa a marca da besta. Se for encontrado sem a marca da besta, o que eles vão dizer? Você tem que colocar a marca da besta. Ah, eu não quero colocar a marca da besta. Então você vai ser morto. Se hoje nós somos salvos pela graça, basta entregarmos a vida para que somos salvos, durante a grande tribulação é o teu sangue. Para você ser salvo e for encontrado sem a marca da besta, você vai ser morto. A única forma de ser salvo é não colocar a marca na besta. Mas o governo do anticristo, ele vai caçar essas pessoas, os que forem encontrados serão obrigados a colocar. E se não aceitarem a marca da besta, serão degolados e serão mortos. Então, bem-aventurado, versículo 6, e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo, durante 1000 anos. Mas vamos ver como é que será esse reinado de 1000 anos. Vamos lá para o profeta Isaías. Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Versículo 1. O capítulo 11 do livro de Isaías, ele fala sobre o reino messiânico. Então haverá um reino em que o Messias,
Jesus Cristo governará a terra. Para Israel, isso era muito forte, o reino messiânico. Eles estavam esperando a vinda do Messias. Quando, de vez em quando, tinha alguém perguntando para Jesus: Jesus, é chegada a hora? É chegada a hora de tu governar? Até quando ele foi ressuscitado, os discípulos perguntaram para ele: é este o momento em que você irá governar? E aí ainda Jesus disse: não é esse momento. Vocês receberão o poder do Espírito Santo agora. Descerá o poder do Altíssimo. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Vocês irão evangelizar Jerusalém, a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. Então não é chegado o momento ainda. E não compete a vocês querer saber sobre esse momento agora. Mas o profeta Isaías, ele falou sobre esse reino messiânico. E diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. O que é o rebento? O rebento é um broto. Um broto. Que tronco é esse? Do rebento do tronco. O que significa? Um tronco caído. Então você imagina um tronco caído. Hoje o tronco de Jessé está caído. Jessé era filho de Davi. Pai de Davi. Esse tronco está caído. Mas esse tronco nascerá um broto. Esse tronco está derrubado e ele nascerá um broto. E das suas raízes um renovo frutificará. Esse tronco, a raiz de Davi, então irá nascer um broto. Quem será? E repousará continuamente sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor, que são os 7 Espíritos, a qual o livro de Apocalipse também fala sobre Cristo. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então isso aqui é no final da grande tribulação. Ele irá ferir a terra. Com o sopro dos seus lábios ele matará o ímpio. Então não é mais o Cordeiro de Deus. Agora é o leão da tribo de Judá. É aquele que governará. A palavra de Deus diz que ele governará com cetro de ferro. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Olha como é que vai ser o reino messiânico de Jesus. Jesus governando a terra. Todas as profecias em relação a Jerusalém será cumprida agora. Todas as profecias quanto alguém da descendência de Davi sentar no trono irá se cumprir agora. Como é que será esse reino messiânico, os animais? Diz assim, ó: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, o filho do leão, e a nédia, a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Então imagina, um menino pequeno vai guiar o leão, o animal vai viver junto com o leão, o cabrito junto com o leopardo, o cordeiro junto com o lobo. O que Jesus vai fazer no reino messiânico? Ele irá restaurar a criação. A criação que Deus tinha lá no Éden. Esse reino messiânico, Jesus então restaura o que o pecado trouxe para a humanidade. Ele irá restaurar a criação. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Então o leão não será mais aquele leão que irá devorar, irá comer, ele vai comer palha. E brincará a criança do peito sobre a toca da áspide, a toca das serpentes. Então você imagina a criança lá onde tem as serpentes, ela vai estar brincando com as serpentes. E já desmamado, meterá a mão na cova do basilisco, que também é a serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Então o reino messiânico, Jesus restaura a criação. A morte
ainda faz parte, porque a morte não foi vencida ainda. A palavra de Deus diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte é um ser espiritual, que com a queda ele foi criado, esse ser nasceu, e a morte um dia também será lançada no lago de fogo e enxofre. Então a morte é inimiga de Deus. Além de Satanás, nós temos um inimigo chamado morte. Porém, quando a morte chega diante de nós, e é o tempo do Senhor nos recolher, a morte, ela vê sobre nós um selo, propriedade de Deus. E ela não tem poder, porque nós ressuscitaremos. Então a morte, ela tem um breve poder sobre os santos de Deus, porque nós temos um selo, e esse selo é a posse de Deus, a garantia, o penhor, que a morte ela tem um poder sobre nós agora, só para nos tirar deste mundo que nós vivemos agora. Esse corpo irá morrer, a nossa alma irá para o céu, estaremos com o paraíso, mas o Senhor depois ressuscitará este corpo. Este corpo é importante, irmãos. Muitas filosofias dizem que o corpo é a prisão da alma, o corpo não serve para nada. O corpo para nós é santo. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar essa paz e que o espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, o corpo para o Senhor, ele é importante, ele é santo. A alma é santa e o espírito pertence a Deus. Então, este corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E nós temos uma garantia, um selo, nós somos selados pelo Espírito Santo, que o Senhor então irá nos ressuscitar. Continuando o livro de Isaías, vamos lá para o capítulo 65, versículo 17. Isaías 65, 17. Vamos ver como é que será esse reino milenar, como é que ele continua sendo. Diz assim: porque eu crio novos céus e nova terra. Então Deus vai restaurar a terra. Você imagina da grande tribulação como é que está a terra? Terremotos, pestes, pragas, os mares foram contaminados, as plantas foram contaminadas, as vegetações, muita morte, bilhões de pessoas mortas. A terra totalmente destruída por Deus pela grande tribulação. Então Deus restaura a terra para que Cristo possa governar. E não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, praticamente é uma terra nova. Pastor, como é que Deus vai fazer isso? Pela palavra. Pela palavra. Disse Deus, haja luz. Houve luz. Deus só precisa da palavra dele para as coisas acontecerem. Deus não precisa de matéria-prima, não precisa de nada. Deus não precisa de milagre, não precisa de fé. Basta a palavra de Deus, as coisas acontecem. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Então, agora Jerusalém passa a ser a capital do mundo. Jesus sentado no trono de Davi, governando a terra, junto com a igreja. Nós seremos sacerdotes de Deus e estaremos governando a terra lá de Jerusalém. A humanidade, então, ela está crescendo, está se multiplicando, as pessoas estarão vivas. E continua assim, ó. E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, nunca mais se ouvirá nela voz de choro e nem voz de clamor. Qual é o povo? Exultarei o meu povo? O povo de Israel. Todas as promessas para Israel agora estão sendo cumpridas no milênio. Não haverá mais nela crianças de poucos dias. Então as crianças não terão mais poucos dias.
nem velhos que não cumpram os seus dias. Então as crianças não morrerão e os velhos também ficarão velhos. Porque o menino morrerá, a minha versão fala aqui, o jovem morrerá de 100 anos. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Como Jesus irá governar com cetro de ferro e não haverá mais Satanás, quando as pessoas se rebelarem e pecarem contra Cristo, serão mortas. Porque Jesus vai estar governando com a sua glória, com a igreja, com os anjos. Quando a pessoa morre com 100 anos, ela é jovem. Então o jovem terá 100 anos. Você imagina, irmão, o cara, já estou aqui com meus 58. Eu fiquei olhando aqui, o cara 100 anos, ele é jovem. A gente já está sentindo já o cansaço da vida. Agora imagina o cara está lá 100 anos. Eu sou jovem, eu tenho 100 anos. Que inveja dessas pessoas que estarão lá. Muito bem. Edificarão casas, as pessoas no milênio, elas edificarão casas e as habitarão. Plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. As árvores são centenárias. As pessoas no milênio, no reino messiânico de Jesus, elas terão a idade das árvores, serão centenárias. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação. Então os filhos não perturbarão os pais, porque são as sementes dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como o boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Este é o reino messiânico. Jesus governando a terra, terra pacificada, sem guerra, sem criminalidade. Você imagina Jesus governando por 1000 anos, irmãos? Que tecnologia que não teremos nessa terra. Que tecnologia que não teremos. Que avanço que nós não teremos. Enfermidades, irmãos, que enfermidades nós teremos. A humanidade é o sonho de toda a humanidade, irá se concretizar no reino messiânico de Jesus. Tecnologias, carros, tudo que a gente possa imaginar. O que nós estamos vendo hoje, irmãos, nem se compara com Jesus governando. Então imagina a inteligência da humanidade. Aonde os homens não irão? O que os homens não irão fazer? Mas um detalhe, com os limites de Cristo, sem pecado. Quando pecar, morrerá. Deus é tão justo, porque quando Ele irá julgar o ser humano no juízo final, muitas pessoas podem dizer assim, o diabo me tentou, o diabo me fez pecar. Deus irá mostrar para a humanidade que mesmo sem o diabo, as pessoas pecam. Então será um julgamento justo. Alguns vão dizer assim, mas Deus, eu era homem, eu era humano. Aí Jesus vai dizer, eu também fui humano. Eu posso julgar com retidão, porque eu sei o que é ser homem. Voltamos para o livro de Apocalipse, capítulo 20, agora no versículo 7. Apocalipse 27. Então olha só, humanidade sem enfermidade, alta tecnologia, paz, prosperidade, não precisa de presídio, não precisa de penitenciária, você caminha na rua, não vai ser assaltado, dorme de janela aberta, você vai lá e planta, você sabe que vai colher o que plantou, constrói a casa, tu não fica com medo, será que eu vou morrer? Não, tu vai habitar na casa. Mas olha só o que acontece com a humanidade, quando os 1000 anos se acabam, Satanás será solto da sua prisão. E sairá
a enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Então, Gog e Magog, Ezequiel fala que são as nações, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Então, Satanás, ele sai, e o papel de Satanás sempre foi enganar. Se tem uma coisa que ele sabe enganar, essa é a profissão dele. Desde o jardim, ele enganou 1/3 dos anjos que se tornaram demônios. 1/3 dos anjos quiseram se rebelar e tomar o trono de Deus. E ele enganou 1/3 dos anjos. Satanás enganou os nossos pais no paraíso, mas não conseguiu enganar a Cristo. E agora, terminados 1000 anos, ele é solto e sai a enganar. Eu fico pensando, o que ele vai dizer? Pessoal, isso ele é expert em fazer rebelião. Se tem alguém que sabe fazer rebelião, é Satanás. Se você quer fazer uma rebelião, vá falar com o diabo. O diabo ele vai te ensinar passo por passo como se faz uma rebelião. Ele é expert nessas coisas aí. Seja no teu trabalho, seja na igreja, na tua família, onde você quiser fazer uma rebelião, fale com o diabo, ele é mestre em fazer rebelião. Então imagine, ele sai a enganar. Ele engana as nações, dizendo, olha esse Jesus aí, o que está aí, ó. Então o que ele vai falar para a humanidade? Esse Jesus me acorrentou, vocês acreditam nele? Durante 1000 anos eu passei lá preso, vê se esse homem tem misericórdia. Onde é que está o amor dele que me manteve preso por 1000 anos? Eles me criaram assim, ó. Eu sou assim porque eles me criaram. Mas eu, governando essa terra, vocês vão ter paz, vocês vão ter prosperidade, vocês vão poder fazer o que vocês quiserem, vocês vão ser como Deus, vocês vão ter liberdade, porque esse Jesus não dá liberdade para vocês, eu vou dar liberdade. Satanás, ele trabalha da mesma maneira, e ele sai a enganar as pessoas. Versículo 9, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada que é Jerusalém. E a cidade amada, mas desceu fogo do céu. Então Deus agora desce fogo no céu. E o diabo que enganava. Então você imagina uma outra batalha. Primeiro teve uma batalha no céu, onde Miguel comandou essa batalha para que Satanás fosse expulso do céu. Agora tem uma batalha na terra. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Todo o sempre. Então, a teologia diz que Satanás vai ser aniquilado. Os ímpios serão aniquilados. A palavra de Deus diz que serão atormentados para todo o sempre. Terminou o milênio. O que acontece? Versículo 11. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele, né? Então, se fugiu a terra e o céu, significa que Deus irá novamente agora fazer uma nova terra, agora um novo céu, agora vai ser tudo diferente, nem mar existirá. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Então os livros das pessoas irão ser abertos, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Para que vai servir o livro da vida? O livro da vida não tem salvação no juízo final. O juízo final é condenação. Mas para que existe o livro da vida? Para mostrar para aquelas pessoas que o nome dela não está escrito no livro da vida. E as pessoas então serão julgadas agora pelas suas obras. Olha o que diz aqui o versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia,
E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Não tem salvação aqui. O juízo final você pode ver que não tem alegria, não tem pompas, ninguém diz glória a Deus, ninguém diz aleluia, ele é silencioso, o trono é branco, não tem glória ali, é julgamento. E a palavra de Deus diz que nós, igreja, participaremos desse juízo final, julgando os demônios e julgando as pessoas também. Nós participaremos desse julgamento final. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, quem está no inferno vai ser julgado e vai ser lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Porque a pessoa já morreu uma vez, a sua morte física. Agora é uma outra morte, aonde ela vai estar no lago de fogo e enxofre. Quem está lá no lago de fogo e enxofre? Já está o falso profeta, está o anticristo, foi lançado Satanás, agora é lançado o inferno e é lançado a morte. A morte também vai ser, porque a morte é o último inimigo a ser vencido por Cristo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Você está escrito no livro da vida, irmãos. Não precisa ficar aí prendendo a respiração. Vocês nem respiram mais, né? Deu um silêncio sepulcral na igreja aqui, eu nunca vi tanto silêncio. Nem respirar vocês respiraram, nem piscar vocês piscaram. Mas fiquem tranquilos, que é tranquilo em partes, né? Tranquilo em partes. Olha ali o capítulo 21. O capítulo 21, versículo 1, diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçado como uma esposa ataviada para o seu marido. Então Deus agora, Ele faz um novo céu, nova terra. Deus faz tudo novo. Ele passará a habitar conosco, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem tristeza. Mas o versículo 7 diz assim, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, quanto aos covardes, versículo 8 lá, quanto aos covardes, algumas versões falam tímidos, aos incrédulos, os que não acreditam, aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, magia negra, espiritismo, pai de santo, centro de umbanda, todas essas satanistas são considerados feiticeiros, os que invocam mortos. E aos idólatras, idolatria não só imagem, não é só adorar Maria, não é só adorar Pedro, Paulo, porque não pode, mas também há outros tipos de idolatria que a palavra de Deus fala. Adorar o dinheiro, adorar o trabalho, adorar o filho. Qualquer tipo de coisa que eu passo a adorar que não seja Deus no meu coração, é chamado de idolatria. Então, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas nós cremos, quando a gente ler Apocalipse, quando a gente prega sobre isso, em nenhum momento é para criar medo e nem temor, é para criar amor, é para a gente amar as pessoas, saber que aqueles que não se convertem, que não têm Cristo, terão esse destino. Então é para a gente amar as pessoas e falar de Cristo. Irmãos, nunca, olha o que o pastor Fiquini vai dizer, nunca sirvam a Deus por medo de ser lançado no inferno. Deus não quer que você o sirva por medo do inferno. Deus quer que você o sirva por amor.
Quando tu entender a essência de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você passa a olhar para Deus e saber que o amor de Deus nos constrange, diz a palavra de Deus. Quando você servir a Deus por amor e não por medo, Deus não é aquele Deus que fica te castigando. Não sirva a Deus porque Ele irá te mandar para o inferno. Ele vai mandar. Mas não é por isso que nós servimos a Ele. Nós servimos porque o amamos, porque entendemos o amor de Deus de ter enviado o seu Cristo, o seu Filho Jesus. Então, tudo isso que nós olhamos escatologicamente, nós encontramos o amor de Deus. Nisso tudo nós encontramos o amor maravilhoso de Deus. Eu queria que você baixasse a sua fronte. Eu quero fazer uma oração por vocês. Nós temos ainda algumas apresentações, não quero me alongar muito no horário hoje, nas ministrações, mas eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Se você está com o seu cônjuge aí no lado, dê a mão para o seu cônjuge, dê a mão para o seu marido, dê a mão para a sua esposa. Se o seu filho está aí no seu lado, dê a mão para o seu filho. As famílias, dê a mão uns para os outros. O que foi pregado agora, ela sempre tem o intuito de aumentar a nossa fé, de nos trazer paz, olhar o poder de Deus em relação a tudo o que Deus tem para nós. Feche teus olhos, baixe a tua fronte, dê a sua mão para o seu cônjuge. Eu quero orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus tremendo, a tua palavra, ela é pura, a tua palavra é como uma prata que foi refinada, foi levada ao forno e purificada 7 vezes, não tem impureza na tua palavra, a tua palavra é vida, não é morte. A tua palavra nos salva, nos restaura, nos cura. Por tua palavra foram criados os mundos, tudo que existe foi feito através da tua palavra. E a tua palavra veio até nós através das sagradas escrituras, nos dizendo todas as coisas que irão acontecer. Senhor, a igreja vai ser arrebatada. E nós queremos subir contigo, Senhor. Nós não queremos ficar para trás. Não queremos ser deixados para trás, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, derrama do teu Espírito poderoso aqui neste lugar, Senhor. Nos constranja com a tua presença, com o teu amor. Naquilo que temos que pedir perdão, naquilo que temos que ser restaurado e que possamos ser restaurados nesta noite. Em nome de Jesus, nós abençoamos a tua vida, abençoamos a tua casa, abençoamos os teus filhos, os teus negócios, que em tudo o Espírito Santo ele venha te trazer paz, venha te trazer alegria, que o Espírito Santo venha te convencer, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça de Deus e deste juízo de Deus. Somente o Espírito Santo pode nos convencer. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal sobre a tua vida, todo o ataque do inferno, todo o ataque do inimigo sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde. Se tem pessoas enfermas aqui, Senhor, nós acreditamos na tua palavra, acreditamos no teu poder, derrama do teu Espírito curador sobre essas vidas agora. Os que estão nos acompanhando, derrama o teu Espírito curador, Senhor. Todo mal sobre as tuas finanças, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, nós repreendemos agora. Jesus, faça uma obra maravilhosa na vida deste casal, uma obra maravilhosa na vida desses filhos, uma obra maravilhosa nas finanças deste homem e desta mulher.
Senhor, abençoa esta cidade, abençoa esta nação, abençoa os nossos governantes, abençoa a tua igreja, a IJAD em especial, os nossos pastores, os nossos obreiros, nossos líderes. Senhor, abençoa a cidade de Joinville, a cada igreja, a cada pastor, a cada missionário, a igreja pelo mundo afora, Senhor, porque há uma IJAD, mas há uma igreja que engloba os que já estão no céu e uma igreja dos que estão na terra. E a tua palavra diz que o inferno não prevalecerá contra a tua igreja, Jesus. Esta é a tua igreja, nós somos o teu corpo, e através deste corpo tu te manifesta com a tua presença. Em nome de Jesus, nós abençoamos a tua vida para a glória de Deus. Amém. Você poderia dar uma forte salva de palmas para Jesus?